Olá a todos, então você já venceu, eu também, vocês podem sentar. E hoje vamos falar sobre segredos de finanças e hoje vou-me basear neste livro que eu quero aconselhar a todos a estudar, não é ler, é estudar. Segredos de finanças. Hoje a reunião é mais dedicada, não só, mas é dedicada também aos empresários. Terça-feira eu falo muito para os empresários. E quer dizer que todo homem e mulher de negócios tem uma chamada. E eu tenho uma chamada, cada um de nós tem uma chamada. E a chamada dos homens de negócio é ajudar a casa de Deus com quantias volumosas em termos financeiros. Porque Deus lhe dá essa habilidade e lhe dá essa unção para ele fazer montes de dinheiro, mas não é para ele ficar rico, mas é para ele ajudar a obra de Deus. E aqui está um grande segredo para todo empresário. Todo aquele que desejar profundamente, do fundo do seu coração, ajudar a obra de Deus, já tem a bênção de Deus. Tudo vai funcionar de forma completamente distinta. Está a ver? Porque, há a lei de semear para colher, mas quando uma pessoa, principalmente o empresário, determina, Senhor, eu quero ser um abençoador, tudo muda. Porque quem faz você prosperar é Ele. A ver? Ele é que é a fonte. E a prova está que há milhões de empresários que hoje, na pandemia, estão de loja fechada, faliram, outros estão muito mal, mas aqueles que são de Jesus, não estão. Aliás, está a haver uma grande transferência de riquezas dos ímpios, dos que não querem nada com Deus, que gozam e gozaram a Deus, para aqueles que querem servir a Deus. Não se querem servir de Deus, mas querem servir a Ele para que o Evangelho vá cada vez mais longe, cada vez mais depressa, com cada vez mais coisas maravilhosas. O que é que nós estamos a fazer na Igreja Maná para que você possa saber onde é que você está a participar? Bem, para já estamos a abrir novas igrejas. Estamos a pôr missionários a tempo integral. Estamos a fazer, neste momento, estamos a fazer 2 ou 3 filmes. Porquê? Porquê filmes? Porque isto é Hollywood, há muitos anos atrás, foi mudada por completo, por ordens do governo, para que Hollywood fosse usada para transportar as ideias americanas para o resto do mundo. Para influenciar o resto do mundo com as ideologias americanas. Para fazer com que os americanos fossem sempre os maiores, os heróis, e que fossem sempre justos, etc. Claro que não é, mas para parecer a isso tudo. Ora, nós temos Jesus. E nós não precisamos de parecer que Jesus é mesmo o caminho. Ele é a verdade e a vida. É muito importante. Muito importante. Há pouco tempo, o próprio governo, por exemplo, da Turquia, decidiu também incrementar o Hollywood deles para trazer, vamos dizer, revivar a história deles, a cultura deles para o turismo, etc. Ou seja, enquanto que Hollywood descobriu isso há muito tempo, outros países estão descobrindo a força da comunicação através de filmes. Toda a gente gosta de histórias. Ora, as nossas histórias são completamente diferentes. Nós, se você reparar, nós temos filmes todas as noites, não. É aos sábados e domingos, se eu não estou a erro. É? E mais? Sexta, sábado e domingo. E a grande maioria dos filmes são feitos por nós, onde há histórias verídicas, baseadas em coisas verdadeiras, onde as pessoas sofrem ou vão aqui e vão lá, e depois as consequências dessas pessoas são as normalíssimas, e depois só há um escape, que é Deus. E, portanto, estes filmes são muito importantes. E você, entre outras coisas, está a participar disso. Também está a participar na televisão. As pessoas dão como garida, estamos na televisão, chegamos lá, não, há contas para pagar todos os meses, a ver? Arrendamentos da fibra, das próprias estações,
não lembro como é que chama aquilo, satélites e por aí fora. E, portanto, você tem que sentir que isso é a sua chamada para grandes projetos, está a ver? Grandes projetos. Ora, hoje vamos falar sobre sementes que produzem 100 vezes mais. E você, não se esqueça, estude o livro. Não é ler, é estude o livro. Porque eu aqui compartilho muitos segredos que eu agora, neste dia, não vou conseguir fazer tudo isto, mas estou aqui grandes segredos para que você possa, de facto, ter grandes vitórias. E vamos começar por abrir as Bíblias a Marcos 10, e vamos ver a história. Começamos com a história de quando um jovem empresário foi ter com Jesus. Portanto, é Marcos 10, 17. Aqui está, Marcos 10, 17. Pondo-se a caminho, está a falar de Jesus, correu para ele, para Jesus, um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Porque me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, etc, etc. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ou seja, Jesus disse assim: larga todas as tuas posses. A ver? Isto era um homem rico, de famílias ricas. Ele tinha propriedades, hoje podíamos dizer, era dono de prédios, disto, aquilo, daquilo outro. E, em vez de Jesus ter dito: epá, tu és uma bênção, vou-te dar mais um carro, mais uma casa, mais uma propriedade, mais um prédio, ele disse: larga tudo, dá aos pobres, larga tudo, desfaz-te de tudo e vem após mim. Bem, o homem ficou chocado. Não é nada disso que ele queria. E por isso, diz assim, ele, o tal homem, jovem empresário, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não era isso que ele queria ouvir. Ele queria ouvir que ele é o campeão, o sabichão, ele é que é o poderoso, ele é que tal, está a ver? E não. Jesus dizia: pá, larga tudo isso. Isto não é nada. Mas isso ele não queria. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ei, a grande confusão. Os discípulos se admiraram e Jesus tornou a falar e disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Ou seja, o problema não está em ter riquezas. Porque se isso fosse um problema, Deus estava muito mal. Não só Deus é o dono de toda a riqueza, mas ainda pior, é que Ele fabrica a riqueza. Ele é que fabricou o ouro, prata, níquel, petróleo, tudo. A ver? Então, se ser rico é pecado, Deus é o maior pecador. E pior, Ele fabrica o pecado. Está a ver que é um disparate? Então, porquê é que Jesus disse que quão difícil é para os que... os que têm riquezas entrar no céu? Porque eles, a maior parte das pessoas que vira rico, não confia em Deus. Confia nas suas riquezas. Mas ele vai morrer. A pessoa que faz isso, na verdade, na minha ótica, não é inteligente. Ele vai morrer e ele sabe que não vai levar nada. Ele sabe, ninguém vai levar nada. Mas é uma coisa diabólica. A pessoa fica agarrada às riquezas e quer mais das riquezas e não quer andar com Deus porque tal. Está a ver? Portanto, quão difícil é para os ricos entrar, porque eles confiam nas riquezas em vez de confiar em Deus. Eu sei de casos atualíssimos de cidades inteiras
em Portugal e não só, em que a grande maioria dos cidadãos moravam em lugares bons, tinham uma vida bastante confortável, eram donos disto, aquilo, daquilo outro, eram técnicos disto, aquilo, daquilo outro, e de repente, assim com o Covid-19, ficaram sem nada e tiveram que vender as suas propriedades para comer. Por que será? Porque eles confiavam na riqueza. Provavelmente muita gente falou de Jesus. Eu não preciso de Jesus. Eu sou católico à minha maneira. Siga Deus à minha maneira. Já viu este estilo de conversa? Sigo a Deus à minha maneira. Eu é que digo a Deus como é que se faz. Sim, porque eu é que sou. Eu sou Deus. Eu digo a Deus como é que se faz. Mas parece que Deus não entrou nessa teoria. Porque a pessoa perdeu tudo. Está a ver? Porquê? Porque eles estavam nesta atitude. Confiavam neles próprios. Porque tinham tido sucesso durante X anos, construíram a sua vida na areia e não na rocha. Jesus, noutra ocasião, também falou em Mateus 7, que havia 2 homens. Ambos foram atacados com o mesmo problema. Gravíssimo. Tempestade terrível. Um perdeu tudo. O outro não perdeu nada. Como é possível? É porque um construiu a sua vida na rocha. Como? Andando com Deus, dando ouvido a Deus e fazendo o que Deus diz. O outro não tinha tempo para Deus. Não queria saber de Deus. Ele é que sabe, está a ver? Confiava nele próprio, perdeu tudo. É disso que estamos aqui a falar. Há crentes que não eram nada e depois viraram curados, abençoados, saíram da desgraça financeira e viraram empresários. Começam a prosperar e com o tempo o diabo alicia-os a ir devagarinho, abandonando a igreja, porque ele já sabe quão terrível é esse caminho. Vai dar um desastre, de certeza. Nunca largue Deus. É o meu conselho. Nunca largue a igreja, porque é de lá que vem a sua bênção. Não é de si próprio. Se você fosse mesmo muito bom, você já estava melhor, maior, há muito tempo. Não. Se você fosse mesmo o campeão, você nem quer morrer, porque é que você vai morrer? Não, nós temos que confiar em Deus. E depois há aquela mania, quando um crente já tem algum dinheiro, ele pensa que já manda na igreja, não manda coisa nenhuma. Você tem uma chamada, é para honrar a Deus, está a ver? Seguir a Deus, ajudar Deus, aqui na terra, que isto aqui não é nada, isto é meia dúzia de dias, por assim dizer, não é? Para onde nós vamos viver é para sempre, e para sempre, e para sempre, e para sempre. É lá que importa construir riquezas. E as riquezas que se constroem lá é nós servirmos a Deus. O ouro, o único ouro que podemos levar da terra é as almas que nós ganharmos para Jesus Cristo. Mas nada, não leva mais nada. Bem, então ele ficou assim, os discípulos ouviram isso e então os discípulos se admiraram com estas conversas de Jesus e tornaram... e Jesus tornou a dizer, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. O fundo de uma agulha não é o fundo de uma agulha. Havia uma porta lá, uma das portas de Israel, chamava-se o furo da agulha. E os camelos e quem andava de camelo tinha que se agachar para poder passar debaixo daquela porta. Então Jesus estava a dizer, é muito mais fácil um camelo passar debaixo daquela porta do que um rico entrar no céu. E eles muito se admiraram e perguntaram, quem poderá salvar-se? Porque alguns até eram ricos, tinham largado tudo e tinham negócio e largaram para seguir Jesus. E Jesus lhes disse, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E Pedro começou a dizer, mas nós largamos tudo e deixamos. E aí vem agora Marcos 10, 29, mega importante, que é o que está escrito aqui assim. Jesus respondendo disse, é verdade vos digo, olha que é de verdade, podes pensar que não é, mas é. Ninguém há que tenha deixado de casa, irmãos,
irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, por amor de mim e do Evangelho, por amor a Jesus e à obra de Deus. Não há ninguém que faça isso. Que troque, seja o que for. Podia usar aquilo para fazer sei lá o quê. A ver? Comprar mais uma casa, sei lá. Mas trocou isso por amor a Jesus. Por amor ao Evangelho. Se é por amor ao Evangelho, é para o Evangelho ir mais longe. E mais rápido. Não há ninguém que faça essa troca, que não fique, diz aqui, não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Em casas, irmãos, irmãs, campos, etc. Ou seja, a motivação é o segredo de grandes colheitas. O time pode chegar aqui. Quando um empresário começa a entender, eu tenho uma chamada. A minha chamada é ajudar Deus com o meu talento, que é de ganhar dinheiro. E aí eu desejo e oro a Deus, Efésios, Senhor, dá-me um espírito de sabedoria. 1, 2, dá-me um espírito de revelação, mostra-me os teus segredos. 3, mostra-me qual é a minha chamada aqui na terra. 4, mostra-me quais são as riquezas que já me pertencem. E 5, mostra-me qual é o grande poder de Deus que já está dentro de mim, porque eu com esse poder vou conseguir ser grande para trazer glória para Deus. Quando um homem e uma mulher de negócio entende isto e do fundo do coração deseja ser um abençoador, que é o que o time vai tocar, ou pode ser o abençoador, não é? O que acontece? Deus abre os portões do céu. Deus faz prosperar o teu negócio, a tua vida, como tu nunca jamais viste. Porque a motivação certa abre o coração de Deus. Ele é que é o abençoador. E por isso hoje mesmo e agora, porque esta é a tua reunião. Terça-feira é uma reunião especial para empresários, ou mulher de negócios. É aqui que tu precisas semear. É nestes dias, às terças-feiras, aqui no Basta Crer, que tu tens que estar todas as terças-feiras para ouvir o Espírito de Deus. Ele vai implantar a unção dentro de ti. Vai implantar direção. A ver? E é aqui que tu vais ter que semear. Hoje é dia de tu semeares. Tu vais semear o teu melhor, do teu negócio. E o que é que Deus vai fazer? O que está aqui assim. Não há ninguém que não receba 100 vezes tanto. E à medida que tu vais andando nesta vida, ajudando mais a igreja, ajudando mais Deus a ganhar mais pessoas para Jesus, Deus vai confiar mais riquezas em ti. Vai-te fazer cada vez maior. Vai dar-te a ti aquilo que Ele tirou aos outros por maldade dos outros. E cada vez tu vais ser mais um vaso de honra nas mãos de Deus. Aleluia! Prepara a tua semente que produz 100 vezes mais e ouve esta música. Tenho sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Semear para colher me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decida ser um vaso aqui para Deus te usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido. Estenda o seu braço sobre mim. Eu recebo agora a unção de Deus. Chama la barra rabacharabassara. Oh, Santo Espírito maravilhoso.
Todos estes empresários, homens e mulheres de negócios, têm chamada e são fiéis e vão prosperar como nunca. E está a haver transferência de riquezas. Eu ordeno, pois, aos anjos de Deus tragam prosperidade. Oh, anjos de Deus, use-se desses irmãos para honrar a casa de Deus com mais e mais. No nome de Jesus, eu quebro o poder de toda a bruxaria e feitiçaria, me rio de ti, Satanás. Tu és um mentiroso, tu és um falso, tu és um desgraçado, tu já perdeste a batalha, estás debaixo dos nossos pés, sai da nossa frente. E para ti, Jesus, toda a glória, toda a honra. Amém, amém. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador.